Olá, hoje a gente vai dar algumas orientações sobre citação na elaboração de trabalhos acadêmicos e mostrar como é esse processo na escrita de acordo com a norma da ABNT. Essa norma é a norma 10.520 de 2023, que trata de citações em documentos, apresentação. A citação é colocada nessa norma como menção de uma informação extraída de outra fonte. Então, é quando você se utiliza de outros trabalhos, outros documentos, para elaborar o seu trabalho acadêmico. E por que citar? Então é importante a gente compreender esse processo. Primeiramente, para dar crédito às ideias alheias usadas no trabalho. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai elaborar um trabalho acadêmico é procurar livros, artigos, fontes que vão subsidiar o nosso entendimento daquele assunto, que vão auxiliar na elaboração dessa pesquisa. Então, é importante que você dê crédito a esses autores que auxiliaram nesse processo. Confirmar ou contestar trabalhos anteriores, então, às vezes, sua pesquisa ela serve para ratificar o que outros trabalhos trazem ou para dar uma nova perspectiva em relação àquele tema. Então, você pode utilizar trabalhos tanto para confirmar como para contestar também informações. Esclarecimento de um assunto, fundamentar argumentações, então é importante para a credibilidade do seu trabalho que você traga outros autores que confirmem, que compartilhem das suas ideias em relação àquele assunto. E também para evitar o plágio acadêmico. A partir do momento que você faz a citação, você está respeitando o direito do autor, está evitando o plágio acadêmico. E como citar? Bom, é importante que você cite trabalhos que sejam direcionados à pesquisa e evite o excesso de citações. Então, nunca colocar uma citação apenas por colocar, mas sim porque ela está relacionada ao trabalho e de alguma forma vai contribuir com a argumentação da sua pesquisa. Evite várias citações em sequências, aquela impressão chamada de coxa de retalhos, onde o trabalho ele parece ser construído apenas de citações, então evitar citações em excesso e também em sequência. Não colocar citações soltas sem discussão relacionadas a ela. Então, toda citação inserida no trabalho, ela precisa estar relacionada a alguma informação colocada ali naquele trabalho, certo? Para confirmar ou para discutir aquela informação apontada no trabalho. Citações normalizadas contribuem com a qualidade do seu trabalho. Então, quando você faz a devida citação naquele trabalho de acordo com a norma, no momento de uma avaliação, é possível identificar que você teve zelo na elaboração daquele trabalho. Então, ele vai ser melhor avaliado, certamente, pela questão da normalização das citações. E todas as citações devem ser referenciadas ao final do trabalho, certo? É importante que tudo que for citado no trabalho também seja referenciado, de acordo também com as normas da ABNT. Então, como se apresenta a citação no documento? Então, as citações elas vão ser elaboradas utilizando o sobrenome do autor. Esse autor ele vai ser tanto uma pessoa, como pode ser uma instituição, ou em caso de não identificar o autor, uma pessoa ou instituição, pode ser utilizado o título da obra, seguido do ano e da página do documento, no caso da transcrição literal do texto. Então, no primeiro caso de pessoa, eu vou utilizar o sobrenome do autor em letras maiúsculas e minúsculas, Então, não existe mais os casos de se colocar o sobrenome do autor totalmente em letras maiúsculas, Como era necessário colocar ao se utilizar dentro do parêntese, Então, não se utiliza mais dessa forma, não serão utilizadas apenas com a inicial do nome em letra maiúscula e o restante em letras minúsculas, No primeiro exemplo aqui a gente tem Silva, sobrenome do autor, seguido do ano. No segundo exemplo temos aqui dentro do parêntese Teles, com letras minúsculas.
2009, seguido do ano. E no terceiro caso, no caso de uma transcrição literal do texto, a gente tem o autor, seguido do ano e seguido da página, ok? No caso de uma instituição, né? O autor do trabalho é uma instituição. A gente vai utilizar o nome completo da instituição em letras maiúsculas e minúsculas, certo? Também não se utiliza mais o nome totalmente maiúsculo da instituição, ou pode ser utilizado também a sigla dessa instituição. Aí, nesse caso, sim, indica-se, né, a norma indica que se utilize a sigla em letras maiúsculas, certo? Então, nesse primeiro caso, tenho aqui a Organização Mundial da Saúde, né, o nome aqui da instituição, por extenso, com letras iniciais maiúsculas, mais o restante minúsculo, seguido do ano. No segundo caso, foi optado pela sigla, né, então a sigla em maiúsculo, seguido do ano e a página, por ser uma transcrição literal ali do texto. E no terceiro caso, a gente tem um exemplo aqui de Brasil, né, que também é identificado como instituição, em letras maiúsculas e minúsculas, certo? E é importante que, ao se optar por escrever o nome completo da instituição, isso seja feito em todo o trabalho para todas as instituições que aparecerem como autor, certo? Se optar pela sigla, utilizar também em todo o trabalho, certo? Então, padronizar essa questão. Em caso de utilizar o título da obra como autoria, a gente vai utilizar a primeira palavra do título, seguida da supressão do restante desse título, né, que é indicado por colchetes, reticências e colchete, ok? Então, nesse primeiro caso, a gente tem o título da publicação anteprojeto de lei. Na citação, eu vou utilizar a primeira palavra, anteprojeto, seguido da supressão, o ano e a página, por ser aqui uma transcrição literal. No segundo caso, eu tenho o título A Flor Prometida. Se vier um artigo antes da primeira palavra do título, esse artigo ele vai entrar aí na citação, certo? Então, na citação eu vou colocar a flor seguido da supressão. No terceiro caso, eu tenho aqui novamente, né, o título Nos Canaviais, né? Então eu vou utilizar, se aparece aqui alguma informação antes da primeira palavra, eu vou utilizar também aqui para fazer a citação, né? Então eu vou utilizar Nos Canaviais, seguido da supressão, ano e página, se for uma transcrição literal, ok? Alguns casos importantes, né? No caso das citações de obra de até 3 autores, eu tenho 3 autores ali naquela obra, eu vou citar todos os autores, né? Separado aqui por vírgula, né? Seguido do ano, né? Fora do parênteses, eu escrevo aqui normalmente, dentro do parênteses eu separo por ponto e vírgula, certo? E no caso de citações de obras com 4 ou mais autores, né? A norma, hoje ela diz que pode ser citado todos os autores, certo? Então, se eu tiver 4, 5, 7 autores, eu posso citar todos os autores. Ou eu posso optar por citar apenas o primeiro autor, seguido da expressão etial em itálico, certo? Embora nas referências constem todos os autores, né? Tanto a norma de citação quanto a norma de referência agora indicam que se coloque todos os autores, né, na citação ou na referência. Então, eu poderia optar aqui por utilizar o sobrenome do autor na expressão etial e o ano, né? Novamente aqui o sobrenome do autor etial seguido do ano e a página, caso seja uma transcrição literal, né? O texto vem igual como estava na fonte, ou eu posso optar por citar todos os autores, né? Nesse caso aqui são 5 autores, né?
na obra. Citar todos os autores seguido do ano, ok? E da mesma forma, do caso das instituições, é interessante que você padronize, né, esse processo. Então, se eu opto por inserir todos os autores na referência, né, eu faço isso para todo o trabalho, para todas as obras, né, que sejam o mesmo caso. Se eu opto por escrever o et al, né, usar apenas o primeiro autor, eu faço isso no restante do trabalho. Outros casos, né? No caso de autor, né, sobrenome de autor, que tenham o mesmo sobrenome e o ano, o mesmo ano, né? No caso aqui, eu tenho Silva, 1959, né? Se eu citar apenas Silva, 1959, e na outra obra em que o autor é também Silvia e que a obra também é de 1959, quem está lendo a obra não tem como saber, né, a que obra estou me referindo, né? Então eu preciso diferenciar nesses casos, né, em que autores aparecem com o mesmo sobrenome, com o mesmo ano. Então nesse caso você acrescenta a primeira letra do prenome, certo? O que aconteceu aqui nesse caso para diferenciar. E se por acaso a letra do prenome, né, seja também igual, né, conhecida desses autores. Aí, nesse segundo caso aqui, em que eu preciso colocar o prenome por extenso, certo? Então, caso apareça esse tipo de situação no seu trabalho, né, tem uma forma de agir nesses casos. No caso de citações de obras do mesmo autor no mesmo ano, né, devem ser distinguidas utilizando um acréscimo de letra minúscula em ordem alfabética após a data, certo? Então, eu estou citando o mesmo autor e várias obras desse autor que foram escritas no mesmo ano. Então, eu preciso diferenciar essas obras, né? Então, eu acrescento uma letra ali após o ano. Então, essa é a referência 2007A, a outra referência vai ser 2007B, certo? Referentes ao mesmo autor, ok? E esse acréscimo da letra, ele também deve aparecer lá na referência. Então, para que a pessoa saiba qual a obra eu estou me referindo, lá no finalzinho da referência, após o ano, eu também coloco essa letra que está diferenciando as citações. Os tipos de citação. Então, a gente vai ter a citação direta, que é uma transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Então, são exatamente as palavras do autor retiradas ali daquela obra. Então, é uma transcrição literal daquele texto. Temos a citação indireta, que é um texto baseado na obra do autor consultado. Então, você utiliza suas palavras baseadas na ideia daquele autor. Não é o texto exatamente como está na obra consultada. E temos a citação de citação, que é quando você utiliza um texto em que você não teve acesso ao original, certo? Você não teve como consultar a obra original e você pegou essa citação em um outro texto, certo? Citação direta. As citações diretas, até 3 linhas, elas devem estar entre aspas com especificação do número de página ou localização, se houver, certo? Então, nessa nova atualização da norma, não há uma obrigatoriedade de se colocar a página, né? Caso, né, esse documento ele não seja paginado, né, não tem uma forma de indicação de onde está essa citação, você pode deixar sem a página e colocar, por exemplo, uma nota, como está aqui nesse segundo exemplo, dizendo que a fonte não é consultada, né? E a norma também traz algumas opções de informar a localização, ok? Então, nesse caso aqui, a citação ela fica entre aspas, né? Como está aqui, tem o autor, tem o ano e tem a numeração da página que foi identificada. No segundo caso aqui, mais uma vez, a citação até 3 linhas, entre aspas, e a indicação do autor
e do ano, né? Sobrenome do autor e ano. Nesse caso aqui não foi colocada a página e foi colocada uma observação, uma nota de que a fonte consultada não é paginada. Então, né, nessa atualização da norma, né, é permitido essa colocação. Citação direta com mais de 3 linhas, né? Recomenda-se, a norma recomenda um recuo de 4 centímetros, né? A margem esquerda fica exatamente aqui dessa forma, com a letra menor que a do texto, certo? E sem a utilização de aspas, né? Então, se eu estou utilizando a fonte 12 ali no meu texto, eu posso deixar essa citação na fonte 11, na fonte 10, certo? Desde que seja menor que a utilizada no texto. Vou fazer um recuo ali de 4 centímetros, coloco aqui da mesma forma o autor, o ano e a página, porque é uma citação literal do texto, ok? Sem as aspas. Já a citação indireta, né? Na citação indireta você vai expor a interpretação das ideias do autor, mencionando o autor e o ano da fonte, certo? Então não é só porque você não utilizou as palavras do autor que você vai deixar de citar, certo? Então, na citação indireta, você vai ler a obra do autor, interpretar com suas palavras, né? E mencionar o autor e o ano. Nesse caso, não é obrigatório, né? Não é indicado, né? Não precisa que seja colocada a página, né? Já que são as suas palavras baseadas na ideia do autor, ok? Questão importante nas citações indiretas, né? Se você vai citar diversos documentos do mesmo autor, certo? Então, eles vão ser separados em ordem cronológica, né? Os anos por vírgula. Então, eu utilizei várias obras daquele mesmo autor, vou colocar todos aqui na mesma citação, então, indica-se que você use uma ordem cronológica, ok? Do menor ano aqui para o mais atual. Citações indiretas de diversos documentos, agora de vários autores simultâneos, certo? Quando você for utilizar dentro do parênteses, né, a gente vai separar aqui. O autor é sempre separado do ano aqui pela vírgula e obras diferentes, né, autores diferentes, a gente vai separar por ponto e vírgula, né? Então, nesse caso, a indicação é uma ordem alfabética, certo? São vários autores com obras de anos diferentes, então eu vou usar a ordem cronológica para separar esses autores. No caso de uma citação de citação, né, a gente vai utilizar a expressão apud, né, em itálico também, a expressão citado por, para indicar que eu não tive acesso à fonte original, ok? Então, aqui nesse exemplo, eu estou lendo essa obra, né? E eu encontro dentro dessa obra uma citação, certo? Desse autor aqui, Christoph, uma citação a respeito de plágio. Eu quero utilizar essa citação no meu trabalho, mas eu procurei essa obra de Christoph e não consegui ter acesso a ela, né? Para ler a obra diretamente, né? Mas eu quero colocar isso no meu trabalho. Eu posso sim utilizar, informo, né? O ano, a página onde eu encontrei onde está citado, né, essa informação da citação. Christoph, 1996, está na página 34 lá da obra, né, eu não consultei, mas eu vi aqui no livro do autor, né, essa informação, e eu digo que esse autor ele foi citado pelo Crosskopf, né, que foi o autor do livro que eu tive acesso, né, ao original. E aí ele vai estar, cita novamente o ano do autor e a página onde você encontrou essa citação, ok? Então, se eu não conseguir ter acesso à obra original do autor para ler diretamente a citação, eu posso utilizá-la, mas informando que ela estava presente em outra obra, certo? Então, primeiramente, cita-se o autor da obra original e informa que ele foi citado
pelo outro autor, colocando da mesma forma ano e página, né? No caso aqui, uma citação literal, ok? Tá entre aspas. Então é assim que se faz uma citação de citação, né? Mas sempre é importante a gente lembrar que você procure a obra original, né, para ter a sua leitura, a sua interpretação daquela obra, né? O APUD ele deve ser utilizado realmente em casos em que isso não for possível. Existem também os casos, né, de informações de fontes que não são publicadas formalmente, né? Então, informações que você obtém em palestras, discursos, comunicações. Então, essas informações elas podem ser incluídas no texto, certo? Indicando, né, de onde foi obtida essa informação, para que não se deixe, né, de dar o crédito ao autor. Então, você pode escrever diretamente no texto de onde veio aquela informação. Aqui, por exemplo, né, você informa que num discurso proferido, né, pela autora, dá informação de data, de local, então toda a informação de onde você obteve aquela fonte, foram descritos os principais aspectos da cultura organizacional, né? Então, aqui no próprio texto, você já está dizendo de onde você obteve aquela informação, né? Então, embora não tenha uma publicação para que você possa fazer a citação, né, naquele formato, né, que a gente vem vendo aqui, você pode informar isso no próprio texto. Ou você pode também informar em nota. Você dá a informação, né, que você obteve ali nessa palestra ou nesse discurso e coloca uma nota indicando, né, de onde foi a fonte onde se obteve essa informação, certo? Outra questão importante são alterações feitas na citação, né? Muitas vezes a gente faz algumas alterações no texto, né, do autor para adequar ali nosso trabalho, para fazer algum destaque, e é importante que isso seja informado. Então, você pode fazer supressões, às vezes é uma citação muito longa que você quer pegar apenas uma parte, né, ali daquele texto. Então, você pode realmente cortar ali o pedaço que você tem interesse, né, daquele texto e informar que ele foi suprimido, né, com a indicação de colchete, reticências e colchete. Então, isso indica supressão, quer dizer que você utilizou apenas parte daquele texto, né? O texto ele finalizava em outro ponto e você utilizou apenas um trecho ali da informação. Outra questão é de você fazer algum comentário, né, um acréscimo ali dentro da citação, né, para fazer, para argumentar ou para ratificar alguma informação, complementar, né? Então você utiliza para isso colchete, certo? Então nesse caso aqui, por exemplo, agora eu quero contar as histórias, né? Então para um acréscimo aqui, as verdadeiras histórias. Outra questão é dar ênfase ou destaque a alguma informação que vem ali daquele texto que você vai utilizar, né? Por exemplo, aqui foi utilizado o negrito para dar um destaque ali nas palavras, né, que eram importantes ali naquela citação, certo? Então, para ênfase ou destaque ali na citação, se utiliza o sublinhado ou o negrito. E nesse caso de você utilizar, né, esse sublinhado, negrito, fazer um destaque nessa citação, né, que não foi feita pelo autor original, mas que você fez para dar esse destaque naquela informação, é importante que isso seja registrado. E para isso se utiliza o grifo nosso, certo? Então, aqui no finalzinho da citação, após informar o autor, o ano, a página, você informa o grifo nosso, ou seja, esse destaque que tem aqui na citação foi feito por você enquanto autor do trabalho, não pelo autor da citação, certo? A norma, existem os casos também que o próprio autor traz um destaque no texto,
certo? Nesse caso, a norma indicava antes escrever grifo do autor, né? Mas hoje ela indica que se o grifo já estiver na citação, se já houver esse destaque na citação feita pelo próprio autor, não precisa ser indicado, certo? Mas se você fizer uma alteração, um destaque no texto do autor, aí sim você precisa informar o grifo nosso. Outra questão também é a tradução nossa, que deve ser informada. Então, se você consulta um texto que está em outra língua, em outro idioma, e ao citar no seu trabalho, você faz a tradução daquela informação, então é importante que você registre aqui que foi feita a tradução daquele texto. E outra informação, né, que às vezes gerava dúvida na citação, né, onde colocar o ponto, muitas pessoas colocavam o ponto aqui logo depois de finalizar o texto, né? A norma ela trouxe agora essa informação que o ponto final deve ser usado para encerrar a frase, não a citação. Então, o ponto vai finalizar aqui quando eu terminar de colocar toda a informação de autor, de ano, de página, não aqui ao finalizar o texto da citação, ok? Então, não deixem de consultar a norma de referência também, que é a 6023, e a norma 10520, que é a norma de citação, para mais informações de como elaborar o seu trabalho acadêmico.